Bom dia! Estamos aqui mais uma sexta-feira para falarmos sobre educação por princípios. E hoje o nosso tema será equilíbrio. Equilíbrio em tudo o que a gente faz na vida. Como sempre, eu pego em Provérbios. Essa semana eu peguei Provérbios 3:21, que diz assim: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Aí eu fui ver o significado da palavra equilíbrio. Equilíbrio no dicionário eu achei 2 significados. Equilíbrio como posição estável de um corpo sem oscilação. Lembremos das balanças, né? Quando a gente vai pesar, quando elas estão em equilíbrio, elas estão paradas iguais, sem oscilação, né? Estão em equilíbrio. Na física, equilíbrio é um sistema onde as forças se compensam. E quando elas estão em equilíbrio, uma compensando a outra, ficam estáveis. Então, equilíbrio é estabilidade. Então, vamos ver o que nos traz isso tudo. Equilíbrio também vem do latim, a equilibrium, e significa balança igual. Percebam que equilíbrio vem do fato de estarmos estáveis, né? E o que pode trazer o desequilíbrio? Para a gente falar de equilíbrio, a gente precisa saber o que traz o desequilíbrio. O desequilíbrio é causado pelo excesso. Tudo o que está em excesso desequilibra, pende a balança. Então, o excesso é a causa dos grandes enganos da nossa vida. Vamos ver, até coisas muito boas causam desequilíbrio. São os excessos da nossa vida. Então, vamos agir e ensinar os nossos filhos a serem equilibrados, a não agirem com excesso. E as crianças elas não têm ainda essa noção, né, de equilíbrio, e elas fazem muitas coisas em excesso, querem fazer, porque quando elas gostam de uma coisa, elas querem continuar. Comer um doce, tá gostoso, elas querem comer mais. Elas estão brincando e a brincadeira tá gostosa, eles não querem parar. Então, é aí que a gente vai ter que entrar com as nossas regras, utilizando a nossa forma de ensiná-los, né? Ensinar os nossos filhos a agir com equilíbrio dará a eles um caminho seguro a seguir. Então vamos lá pensar no primeiro excesso. Eu vou pegar para primeiro exemplo a alimentação. A alimentação é básica, né? É uma coisa que se a gente não tiver, a gente não vive. Então, absolutamente básico. Aí você pega a alimentação. Quando você se alimenta com equilíbrio, a alimentação te traz saúde, te traz bem-estar, né? Você fica bem. Quando você usa a alimentação em excesso, ela te traz problemas de saúde. Olha só, uma coisa que é vital para a nossa vida, quando em excesso, nos traz problemas. Veja, eu procurei aqui, mais de 1 milhão de pessoas estão obesas no mundo. Claro que não é que existem casos que não é só alimentação, né, gente? Mas muito desse 1 milhão é de excesso de alimentação, ou de alimentação errada, de excesso de alimentação errada. Dessas pessoas, 650 milhões são adultos,
340 milhões são adolescentes e 39 milhões são crianças. Então, temos aqui o primeiro exemplo de excesso que pode trazer desequilíbrio, né? Na nossa vida, na autoestima, na saúde, em tudo que a gente for fazer. Se a gente tiver excesso, dá problema, né? Então, esse é o nosso primeiro exemplo de hoje. Excesso na alimentação. Depois, como segundo exemplo, eu trago para vocês o exemplo da bebida. Eu nunca bebi, não sei como que é, nunca bebi nada, então nem sei como é a sensação de bebida alcoólica. Mas pelo que as pessoas falam, a bebida, quando ingerida em pequenas doses, ela dá uma alegria, dá uma descontração. Mas quando a bebida é ingerida em grandes doses, ela causa mal-estar, dores de cabeça. Isso sem falar no que ela causa nos comportamentos, né? O álcool hoje, ele é um grande problema social. Ele está diretamente ligado à violência no trânsito, à violência doméstica, ao abandono escolar e ao abandono de emprego. No mundo, gente, a média é de 7,5% da população que experimenta em algum momento do ano consumo excessivo de álcool. Isso no mundo, é a média mundial. No Brasil, essa média é de 12,5%. Então veja, quando há o excesso, perde-se o equilíbrio, né? Até quando a gente, alguém está focado demais e de repente começa a estudar, geralmente os adolescentes quando estão estudando para o vestibular, né? É necessário o estudo? É. Só que o que acontece com o adolescente? Ele fica isolado, ele fica quieto, ele fica quase que não conversa, não tá junto com a família. Então, tudo o que a gente faz em excesso, mesmo que sejam coisas boas, eu só tô falando de coisas boas. As coisas boas feitas em excesso, elas trazem desequilíbrio, né? O quarto exemplo que eu vou trazer para vocês, acho que vai chamar mais atenção ainda, são as tecnologias digitais. Gente, falar mal das tecnologias digitais é um absurdo. Por quê? Elas nos permitiram estudar à distância. Elas nos permitem nos comunicar com pessoas do outro lado do mundo, vendo a imagem, matar a saudade de pessoas queridas que estão em outro lugar. Elas trouxeram uma inovação, permitem vender, permitem empregos. Então, as tecnologias digitais, elas têm uma lista enorme de coisas maravilhosas que elas nos trouxeram. Mas elas também, trouxeram, junto com elas, o uso em excesso. Trouxeram o desequilíbrio. Mas são as tecnologias que fazem o desequilíbrio? Não. Não são as tecnologias que trazem o desequilíbrio. É o uso excessivo dessas tecnologias que fazem o desequilíbrio. Então, as pessoas partiram para uma forma de uso tão grande. Gente, tem pessoas que ficam de 7 a 8 horas por dia nas redes sociais, na internet. Isso é uma jornada de trabalho, né? Isso é excessivo.
As pessoas deixaram de se comunicar até dentro da própria casa. Quando houve o advento da TV, também houve essa preocupação. Ah, não se vai conversar mais dentro de casa, as pessoas vão perder essa comunicação, não vão ficar mais juntos quando houve o advento da televisão. E eu acredito que até no começo tenha havido mesmo. Mas depois as pessoas foram se acostumando e aí a televisão passou a ser até um fator de congregação das pessoas, porque era uma coisa cara de se ter. Então não eram todos que tinham. Então os familiares, aquele que tinha, os outros familiares vinham para assistir um determinado programa e aí a família se juntava. Então vejam, não é o aparelho ou a conexão que faz a diferença. O que faz a diferença é o uso, é o excesso. É o excesso que desequilibra a balança. Veja, né? Você vai num shopping, às vezes você vê uma família inteira sentada, se alimentando, cada um com o seu celular e cada um na sua bolha, sem estarem trocando experiências, vivendo essa experiência que teria que ser tão legal junto. As possibilidades de brincadeira, né, da internet, de fotos modificadas, e que uns mandam para outros, e quando tá perto, vai falar, não consegue mais falar, não consegue contar como foi seu dia, não consegue mais estar presente, conectado. Então, a gente está pensando assim, ó, as pessoas estão conectadas com o mundo através da internet e, de repente, desconectadas de si mesmo. Desconectados da sua família, desconectados dos amigos presenciais, das trocas, do convívio. E olha, uma coisa que me deixa preocupada é o seguinte, quando a internet, ela sabe muito bem como nos manter lá. Tanto que ela manda repetir. Você vê um vídeo, você gosta daquele vídeo, daqui a pouco aquele assunto tá de volta outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Porque ela quer nos manter ali. E quando você tá ali na internet, você tá falando com pessoas que só pensam igual a você. O poder de argumentação cai. Você não precisa argumentar com quem pensa igual a você. É só concordar, né? Não dá trabalho nenhum, né, gente? Talvez seja por isso que as pessoas fiquem tão bem dentro da internet. Agora, quando você está convivendo com o outro, que pensa diferente, né, que gosta de coisas diferentes, você vai ter que negociar, você vai ter que conversar, argumentar, falar da sua opinião, convencê-lo da sua opinião, convencer de que você está certo, né? Isso nas redes sociais não são necessárias. Quando você está na sua bolha, todo mundo pensa igual e acabou. E o pior, ainda, quando encontra alguém que pensa diferente, a internet está dando assim uma coragem para as pessoas para dizerem coisas que ela jamais diria se ela estivesse frente a frente. Ela tá dizendo coisas assim muito malucas, ofensivas, né? Então perdeu seu equilíbrio. Porque quando você tá frente a frente, é difícil você bater com tanta força como se bate na internet, né? Então, perdeu o seu equilíbrio, né? Então, é necessário que os pais retomem esse equilíbrio, dizendo exatamente quanto tempo vai ficar, como vai ficar. Claro, gente, eu não tenho nada contra a ficar aí. E dizer que uma criança, um adolescente hoje não vai ficar na internet
É bobagem. O celular parece que virou uma extensão da própria mão. Até no banheiro se leva junto. Mas os pais têm que ter a ideia, a consciência de que o uso tem que ser regulado, tem que ser monitorado. Quem abre uma rede social para um filho tem que estar ali, tá olhando o que ele está vendo, porque quanto tempo ele está ficando, o que ele está deixando de fazer que ele fazia antes e não faz mais agora. Ele está indo jogar o futebol que ele jogava, que ele gostava tanto? Ou ele está agora só na internet? Esse é o excesso, sabe? O desequilíbrio. Equilíbrio é manter as coisas sem excesso. Veja que o excesso traz todo tipo de desequilíbrio, sabe? Até o amor, gente, que é a coisa mais maravilhosa da vida. Quando a gente ama em excesso e a gente acaba mimando, protegendo demais, causa dano também, causa desequilíbrio, né? As pessoas, olha, eu vi aqui nesses dias na internet uma frase que eu achei muito pertinente. O pai que educa seu filho com equilíbrio poderá mimar seu neto, mas se mimar seu filho, terá que educar seu neto. Olha que profunda essa frase. Eu não sei de quem ela é, eu vi no Instagram esses dias, achei muito pertinente. Então, tudo isso é falta de equilíbrio, né? Então, nós temos que amar, nós temos que nos alimentar, nós podemos beber, nós podemos fazer tudo sem excessos. Eu lembro que meu pai teve uma situação de doença grave, né? Que depois ele ficou bom, graças a Deus. Mas na saída do hospital, ele perguntou para o médico como eu devo me alimentar, que o problema dele era de intestino. Aí o médico disse assim, você pode comer tudo, você pode se alimentar com tudo, desde que seja com equilíbrio. Coma o que você quiser, mas não exagera. Quando você exagera, o seu corpo vai fazer você sofrer. Então, sem exagero. Equilíbrio, sem a balança pender para nenhum dos lados. Ou seja, não precisa ficar sem comer, ninguém vai precisar passar fome, porque a balança vai pender sem equilíbrio também. Mas também não exagerar. Quanto que a gente está vendo hoje, os nutricionistas, as pessoas falando da necessidade de uma alimentação balanceada, ou seja, equilibrada. Então, equilíbrio está em tudo, na vida, nas viagens, no trabalho. Gente, trabalho em excesso desequilibra a família, sabe? O trabalho em excesso também é um desequilíbrio. Quantas pessoas não conseguem se desligar mais do trabalho? Quando a pessoa chega no trabalho, ela desliga da casa. Quando ela sai do trabalho, ela leva o trabalho junto. É uma coisa assim de se pensar. E antes, quando a gente saía do trabalho, tinha só telefone fixo. Se alguém precisasse da gente, ligava, a gente atendia, beleza. Hoje não. A gente é chamado pelo WhatsApp, pelo e-mail, até pelo próprio telefone. Então, é necessário que a gente perceba que o equilíbrio não é em não ter, em não usar, mas em saber usar. Por exemplo, no sábado, eu quero brincar com meu neto. O que eu faço? Eu me levanto, faço minhas orações, pego o meu celular e deixo ele num cantinho lá do quarto. Por quê? Se alguém necessitar falar comigo, uma coisa séria, uma coisa urgente, ela não vai mandar uma mensagem. Ela vai pegar e vai me ligar.
eu vou ouvir, eu venho atendo. Mas, se for uma mensagem que pode esperar, com certeza eu só vou ver essa mensagem à noite. Porque eu vou usar o meu dia para brincar, para conversar, para estar com meu filho, para estar com minha nora, meu marido, sabe? Meu neto. Tá ali, tá com a minha família, tá em equilíbrio. Nos dias da semana, isso é mais difícil. A gente acaba vendo mais vezes. Mas eu percebo, eu vou para a escola, eu vejo o WhatsApp no recreio. Às vezes eu peço até para os pais, olha, cuidado, se vocês precisarem de alguma coisa urgente, não me manda mensagem, liga na escola. Porque, de repente, eu tô lá dando aula, eu nem lembro que tem o celular ali, né, gente? Nem posso ficar parando para ver mensagem de WhatsApp. Então, existem coisas que a gente tem que usar e usar com equilíbrio. Eu vou contar uma fábula para vocês que eu vi ontem. Um boi estava deitado, né? Descansando mesmo, estava lá na grama, lá no pasto, deitado, tranquilo. Aí vem um mosquito e pensa, eu vou sentar no chifre daquele boi, vou descansar no chifre dele. Aí ele senta, fica lá, o boi nem percebe. Aí, a hora que ele vai embora, ele fala assim pro boi: bom, boi, tô indo embora. Acho que você tá ficando feliz, né? Porque eu estou saindo daqui, não tô te atrapalhando mais. Aí o boi fala assim: nossa, não tinha nem te percebido. No primeiro momento, isso pode parecer rude, né? Um tom rude, de desdém. Mas ele tem seu mérito. É de você não ficar procurando soltar, sabe? Não é ruim ignorar distrações o tempo todo, sabe? Tem hora que você não é aquela hora que você tem que responder, você pode deixar uma hora do dia que você vai lá e fala assim, agora eu vou sentar e responder todos os e-mails, sabe? Porque senão você fica o tempo inteiro tirando o mosquito, né? E tem hora que não precisa, gente. Tem hora que a gente pode deixar para uma determinada hora ir lá, fazer tudo de uma vez, responder tudo de uma vez. Claro, ninguém vai deixar esperando uma coisa que é necessária, que é uma coisa urgente. Mas se for urgente, a pessoa vai te ligar, vai dar um jeito de te chamar, né? Então, vamos começar a fazer tempos de ignorar distrações, né? Como o boi fez, ignorou a distração e continuou no descanso dele. E usar tudo com equilíbrio, sabe? Eu trouxe aqui para vocês uma mensagem. Seja um doce, seja uma brincadeira, seja o horário de dormir, seja o horário de acordar, o uso do celular ou de qualquer outras telas. Quem estabelece as regras são os pais. É a pessoa que cuida. É o adulto que já tem consciência do que aquilo pode causar. Nós temos essa obrigação, essa função. Deus nos concedeu nossas crianças para que nós as orientássemos da melhor forma possível. Trazer equilíbrio para a criança é torná-lo um adulto equilibrado depois. Às vezes, algumas situações nos desequilibram, principalmente situações de doença. E tá tudo bem. A gente retoma o equilíbrio depois. Quando a tempestade passa, a gente retoma o equilíbrio. Mas no dia a dia, a gente tem que evitar os excessos. Usar da disciplina, que a gente já falou, da paciência, que a gente já falou, deixar de ser tão ansioso e não ter medo
de ter uma vida equilibrada. Se alguém falar alguma coisa, faça como o touro. Agora não vou sair do meu equilíbrio, sabe? Não deixe que as pequenas coisas do dia a dia te tirem do equilíbrio. Essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Que legal, sexta feita. E a semana que vem estarei aqui de novo com Educação por Princípios. Um grande beijo, até lá!